Olá, aluno SENAP! Hoje vamos para mais uma aula de gramática. Falaremos sobre verbo e suas vozes e verbos impessoais. Primeiro, relembrando que é verbo. Verbo é ação, estado ou fenômeno da natureza. As vozes verbais indicam a relação entre o sujeito e a ação expressa pelo verbo. Em português, o verbo se distribui em 3 vozes. Primeira, voz ativa. Quando o sujeito pratica a ação, é um sujeito agente, é aquele que age. Exemplo, a criança alimentou o animal. A criança é o sujeito da oração, como nós já estudamos aulas passadas, sujeito e predicado, né? Alimentou é o verbo ativo e o animal é o objeto. No exemplo dado, a criança, que é o sujeito, pratica a ação. A criança alimentou o animal, então ela alimentar o animal é uma ação. Por isso é uma voz ativa, quando o sujeito pratica a ação. Já na voz passiva, o sujeito sofre a ação verbal. É um sujeito paciente, por isso chamado de voz passiva. Exemplo, o animal foi alimentado pela criança. Sujeito, o animal, foi alimentado é um verbo passivo e o agente é pela criança. Então veja bem, como a voz passiva ela fala que o sujeito sofre a ação verbal, o sujeito no caso foi o animal que sofreu a ação, ele foi alimentado pela criança. No exemplo dado, o animal, sujeito, recebe essa ação. Há 2 tipos de voz passiva. Voz passiva sintética, formada por verbo transitivo na terceira pessoa, mais o pronome passivador se. Então, toda vez que eu tiver que usar o pronome se, que é um pronome oblíquo, relembrando, né? Eu vou saber que eu tenho uma voz passiva sintética. Exemplo, vende-se computador. Esse se está marcando que é voz passiva sintética. Está na terceira pessoa e esse se ele é o apassivador. Já na voz passiva analítica, formada pelo verbo auxiliar, ser ou estar, somente nesses 2 casos desses verbos auxiliares, tá? Mais o particípio de um verbo transitivo. Olha o exemplo. O menino foi penteado pelo pai. Esse penteado marca um verbo no particípio, um verbo regular. O agente é pelo pai e o sujeito é o menino. Então, o que eu tenho que lembrar para lembrar que a voz passiva é analítica? Ela vai estar marcada pelos verbos auxiliares ser e estar, ok? O verbo ser e estar é o verbo foi, né? O verbo foi é o mesmo ser e estar. São verbos irregulares dentro da língua portuguesa. Voz reflexiva. Quando o sujeito pratica e ao mesmo tempo recebe ação. Porque pode acontecer também, né? A voz reflexiva apresenta a seguinte estrutura. Verbo na voz ativa mais pronome oblíquo exercendo a função do objeto. Como, por exemplo, a menina penteou-se a si mesma. Veja que esse se marcou lá a função analítica, né? E a si mesma, como tem um verbo ser ou estar, que são auxiliares, e também tem um pronome oblíquo, né? Ele marca a voz passiva analítica. Agora vamos para os verbos impessoais. Você sabe o que são verbos impessoais? Os verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito, ou seja, eles surgem em orações sem sujeito. Só relembrando a voz passiva e a voz ativa, eu tenho que lembrar que um sofre ação e o outro deixa-se sofrer a ação. Há alguns muito usados, alguns verbos impessoais, como o verbo haver, no sentido de existir, como o próprio a no início dessa oração. Podemos citar ainda que exprimem fenômenos da natureza como chover, relampejar, ventar, nevar, gear, amanhecer, escurecer, esquentar, estar e fazer. E os que indicam tempo,
O verbo ser indica data, hora e distância. E fazer, que indica tempo. Os verbos impessoais ficam sempre na terceira pessoa do singular. Veja alguns exemplos. Havia fatos que precisavam ser resolvidos. Pode ver que aí é um verbo irregular porque não tem presença de sujeito. Vamos para a oração B. Há motivos para que eu vá. C. Faz muito tempo que não a vejo. D. Amanheceu muito frio hoje. Pode notar que nessa frase nenhum dos verbos ali, nenhuma oração contém sujeito. Por isso que é conhecido como os verbos impessoais, que não falam de sujeito. Nas locuções verbais, o verbo auxiliar acompanha o principal. Deve haver um caixa eletrônico por aqui. Vai fazer 2 anos que estou aqui. Lembre-se que o verbo existir não é impessoal e, portanto, é conjugado normalmente em concordância com o sujeito. Existem muitas cadeiras aqui. Existe um motivo para eu estar feliz. É isso aí, galera. Espero ter ajudado hoje na voz passiva, voz ativa e um pouquinho dos verbos impessoais. Até a próxima!